Boa, galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Visionários Podcast, mais um episódio. Estamos aqui com a minha esposa Tamires e com a grande empreendedora Rita Sayonara, minha grande amiga. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar ela aqui para ela contar um pouquinho da história dela, como que ela iniciou, como ela começou. Ela é referência em cabeleireiro aqui no Guarujá, na região, em Santos, São Paulo. Tudo que é lugar que ela vai, ela é sucesso. Tudo bem, Rita? Olá, boa noite a todos. Tudo bem, sim. Bom. E aí, Ritinha, conta pra gente como que você iniciou. Você já trabalhou anteriormente como CLT? Como que foi sua trajetória? Então, eu trabalhei, sim, logo no comecinho da minha carreira de pessoas adultas com grandes responsabilidades. Eu tinha 18 anos, mais pertinho, né? Aos 18 anos eu fiz, sim, trabalhei na empresa Mauari, que era das lojas Taurus, e depois eu saí de lá, fui para dança, e da dança eu fui trabalhar no Hospital Santa Amaro. E fiquei 3 anos e pouco como escriturária, na parte da traumatologia e a parte de emergência de Santa Amaro. E aí, com um passo de mágica, aconteceu um acidente com o meu cabelo, e eu fiquei muito, muito mal. Na época, eu fazia umas bandas de forró também, né, na época da dança. E aí, um desses programas que eu ia fazer, que era na Boulevard Choperia, acho que era em Praia Grande. Na Praia Grande. Isso. E nesse dia, eu ia fazer freelance para a banda Calcinha Preta. E aí, aconteceu um corte químico no meu cabelo. Caramba. E ao ponto de eu conseguir ir, mas eu tive uns momentos muito ruins. Eu fiquei muito mal, porque essa parte frontal da minha cabeça e a parte aqui parecia um buraco mais ou menos assim. Ele fez realmente um rombo na minha cabeça, incompatibilidade de química. Agora eu entendo o que aconteceu, na época não. E aí aquilo me deixou muito mal. E aí eu passei numa revista aqui na Banca da Vila Júlia, que é um bairro aqui da minha cidade, e eu comprei uma revista chamada Cabelos e Companhias na época. Tinha acabado de lançar essa revista, e aí eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Porém, na época, não se falava tanto sobre corte químicos, porque eram tabus, né? Quem derrubava o cabelo jamais ia assumir o que tinha acontecido. Como hoje ainda quase ninguém assume, né? As pessoas acabam escondendo isso, porque as pessoas que acontece acabam querendo ganhar dinheiro com isso, processando. Então, quem acontece um episódio como aconteceu comigo, não fala abertamente sobre isso. E daí eu me apaixonei pela área da beleza. Começou a estudar, como foi que aconteceu, aí... Então, na verdade, como a grande maioria começa, ninguém estuda de imediato, né? Você vai fazendo na amiga, na prima, e aí as coisas vão acontecendo, né? Isso acaba sendo naturalmente. Eu morava na minha casa, aqui na Vila Zilda, que é um bairro aqui do Guarujá, e eu comecei como quase todo mundo, todo empreendedor que começa, na garagem da casa. Sim. Aquela coisa, você vai afastando o sofá para ali, você vai adaptando, você vai expulsando o carro do marido dali. Vai dando um jeitinho. O carro começa a ficar na rua, e aí eu, do nada, subi de vida, né? Saí da garagem, fui para os fundos da minha casa, né? Já é um grande passo. Com certeza. Caraca, um grande passo. Por quê? Nos fundos da minha casa tinha uma pia, aquelas pias que tem para lavar a roupa, pano de chão. E ali eu coloquei uma cadeira de plástico, coloquei uma almofada, e fez com que a minha cliente sentasse ali. Eu lavava o cabelo dela. Eu lavava o cabelo dela. Comprei uma cadeira que tinha um prego na parte do lado esquerdo, onde eu coloco a perninha, colocava uma toalha. Adaptação, né? Eu acho que o empreender é você se adaptar à nova realidade, né? E não fazer um acontecimento ruim, você criar barreiras e não prosseguir. Sim. E não é esse comigo, né? Como no começo, quando eu cheguei aqui, o Edson perguntou para mim: tá pronta, amiga? E eu respondi, eu sempre respondo isso em todos os programas que eu vou, né? Minhas palestras, tá pronta? E eu falei assim, eu nasci pronta. Eu não tô nervosa, eu fico muito calma, porque eu vou falar sobre o que eu conheço, sobre a minha história. Se eu não tenho um domínio sobre a minha história, eu não posso estar atendendo o público, não posso estar atendendo pessoas com qualidade de vida diferente. Umas pessoas são baixa renda, outras são rendas mais altas. Então, quando chega na minha cadeira, eu não vou procurar saber se você tem 1 milhão, se você tem 100 reais para fazer um procedimento comigo. Eu vejo o contexto geral e daí a gente começa a avaliação e o teste de mecha e a execução. Daí, voltando lá para minha casinha,
Comecei, uma grande multidão, se espalhou muito rápido, né? Eu virei sucesso. Eu acho que em 3 meses eu era a pessoa mais falada do meu bairro, né? Isso não significa que esse falatório seja algo tão positivo. Por quê? Eu vim da dança. Sim. E as pessoas queriam ver a merda, eu fazendo a merda, né? Isso era muito... Você era bastante conhecida no caso, então, sim, por conta da dança, etc. Sim, eu era referência aqui na época da dança, muito conhecida mesmo, porque eu cheguei aí pro programa do Raul Gil várias vezes, trabalhei 3 meses na Record, como contratada da Record pelo programa da Claudete Troiano. Como dançarina? Como dançarina e coreógrafa. Ai, que legal. Então, eu tenho um pezinho dentro da TV, não é da agora, sempre trabalhei dentro dessa área, por isso que eu tenho um pouco de visão sobre o que é bom, o que não é, o que vai fazer uma foto dar likes, vídeo estourar. Gente, as pessoas têm mania, Edson, de falar assim. Eu fiz um vídeo e meu vídeo teve 2.000 views, né? Uhum. E aí a pessoa fala assim, meu vídeo não bombou. E eu não concordo com isso. Porque um vídeo ele pode ter 50 views. Se esses 50 views ele chegou na pessoa que vai trazer o meu retorno, caraca, eu estourei. Verdade. E às vezes você tem lá, hoje em dia tem aplicativos que é muito comum as pessoas pagarem para poder estourar, estourar o vídeo, né? Vai lá e tu entra no vídeo da amiga lá, a amiga tá lá, 2 milhões. Mas não tem resultado. Aí tu vê, tipo assim, tem um comentário da mãe, do marido, mais ninguém. Então, tipo assim, isso pra mim não me traz visibilidade. Não agrega em nada. Não traz. Não te dá retorno nenhum. Financeiro, não. Só de números. De números pra mim... Aí não é vantajoso nem. Nunca. Como assim? Melhor você alcançar 10 mil pessoas e 20 mil do que alcançar 2 milhões e não ninguém. E vamos lá, né? Vamos falar a gente mudou o assunto completamente, né? Não, mas estamos trocando papo, vai indo. Como assim? Você fez um vídeo, você vai conseguir, Edson, fazer, dar personal aqui para 1.000 pessoas ao mesmo tempo? Não vai, né? Não. Então, tipo, esse é um grande tabu que as pessoas criam uma fantasia. De ver números. E eu respondo isso todo dia no meu Instagram. Todo dia as pessoas mandam. O meu vídeo não tá virando. Como que você faz pro seu bombar? E eu falo assim, mas o meu vídeo não é bombado. Eu acho que um vídeo meu, assim, de clientes, mais assim, que tem um número mais expressivo, eu acho que é um vídeo que tem 27 mil views. Só. Mas não tá dentro dos meus seguidores? Eu tenho 25 mil seguidores. Então, o vídeo, gente, é uma proporção que acho que tá dentro. Tá dentro do parâmetro aí. Tá dentro. Agora, se fossem uns seguidores comprados, se fosse aquela coisa, cara, aí sim tinha que ter muito mais. Senão eu ia pegar a pessoa que tava fazendo a gestão da minha empresa, eu ia pegar ele de pau. Eu falei assim, aí, querido, eu tô te pagando e não tá rolando? Não tá certo. Então, não, né? Então, foi assim, a parte da internet, ela é muito importante. Mas se você saber realmente como usá-la, e não se frustrar, porque a internet ela tem os dois lados, exatamente, né? E aí é onde que empreendedor começa hoje, querendo, tipo assim, ter as mesmas visões que as pessoas têm sobre a tua empresa, sobre a minha empresa. Eu acho que todos os degraus, eles são construídos passo a passo. Não adianta você querer chegar no 10º, sendo que você não está nem no primeiro ainda. Exatamente. E aí, às vezes, o tombo... E o resultado, né? Hoje, quanto tempo já tem tua empresa? A minha empresa, oficialmente, vai fazer 13 anos. 13 anos. Eu lembro do início ali, a tua batalha. Eu lembro que foi dolorido e não é fácil. Não. E hoje o pessoal monta uma empresa aí com 1 ano, quer ter o mesmo resultado que tu tem. Nossa, eu respondo isso o dia inteiro. Mesmo nome, mesmo tudo. E não é tão simples. E é o trabalho duro e etc. Mas, então, Etinha, aí você estava falando da sua casa lá. Sim, vamos lá. Casa, e aí? Então, na minha casa, o que aconteceu? Gente... Todo mundo tem que ter o começo em casa. Quem puder começar já direto numa empresa ali com grandes responsabilidades é muito bacana e é assim que teria que ser para todo mundo. Mas nós somos brasileiros e nós começamos daquele jeitinho, né? Do jeito que vai dando, você vai fazendo, né? E aí, essa minha construção da minha empresa dentro da garagem, depois nos fundos da minha casa, eu estourei muito rápido, né? Porque as pessoas queriam eu fazendo merda, né? Ou não. E você tem uma grande frustrações, porque você tem um grande número de amigos
e você acredita Que eles vão fazer com você. você sonha naquele momento, acredita que todo mundo, quando você começa, fala assim, vai lá, vou te dar maior força. Não. E você, ilusoriamente, acredita que você vai estourar no seu núcleo de amigos e Sim. família. Porém, Não é assim. não é assim que funciona, né? Os seus grandes amigos, eles não vão fazer com você, porque Não vão. eles não vão querer que você seja o sucesso. Eles podem não querer ver você pior do que eles, mas sim, melhor do que eles. Não querem. vai. E a família não vai porque não confia mesmo, entendeu? Não confia. Até você ser a Rita Sayonara que eu sou hoje, aí beleza, elas pagam, elas esperam fazer comigo, mas as minhas grandes amigas do começo da minha carreira, até hoje, elas não fazem comigo, porque elas não aceitam que eu cresci, elas continuam estacionadas. Então, tipo assim, é uma grande realidade que muitos profissionais me chamam e falam assim, contigo é assim? A minha mãe não faz comigo, que fala que eu vou cagar o cabelo dela. Eu falo, não, a minha mãe não podia fazer, que era do Nordeste, mas se estivesse aqui, acho que também não faria, né? Mas assim, gente, é normal. Eu tive uma grande credibilidade por pessoas que não me conheciam, né? E essas pessoas começaram a ir para dentro da minha casa, e minha casa virou um inferno num sentido positivo. Lógico, um monte de gente querendo fazer o cabelo. Sim, porque era a menina que trabalhava no Hospital Santa Amaro, porque eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo supletivo, porque eu achava que eu era gostosa, famosa na minha juventude, então para mim estava tudo bem. Aquela menina que era super cobiçada e tudo, mas só tinha 8ª série. Então, tipo assim, eu tive que vir para a realidade, que eu tinha que estudar mesmo. Conhecimento, né? Buscar o conhecimento. Tinha que estudar, filho, porque até mesmo para mim trabalhar no Santa Amaro, eles fizeram um contratinho comigo. Se eu parasse de estudar, eu era mandada embora. Então, graças a Deus, eu tive esse incentivo de uma empresa grande, que eu não tenho nada para falar mal deles. Eu fiquei 3 anos e pouco, saí de lá, pedi as contas, e até hoje eu venero a empresa que me deu uma oportunidade para uma menina que só era bonita e só tinha 8ª série. Estudei, a minha casa virou uma muvuca, e aí eu cheguei uma hora, a gente estava de férias com meu marido e minha cunhada, meus cunhados, e nós estávamos em Canoa Quebrada. Finalzinho de tarde, cheguei do nada, porque a pessoa, quando ela é visionária, ela tem os seus momentos de estalo, momentos completamente aleatórios, né? Ali. Tá, pá. Eu cheguei do nada, eu falei assim, pulei dentro da piscina, eu tava brincando de pirâmide, né? Falei assim, gente, chegando no Guarujá, eu vou montar minha empresa, vou sair da minha casa e vou montar um aluguel. Todo mundo tava comigo na hora, falou assim, pô, legal, isso mesmo. E eu cheguei, não só pensei, coloquei em prática, procurei um ponto, aluguei, porque na minha casa meu marido não tinha mais privacidade, as meninas entravam no quarto de propósito, sabendo que eu estava dormindo, entendendo? Tinha 2 banheiros na minha casa, pois elas queriam ir no meu banheiro, porque sabia que meu marido estava dormindo. Aquilo começou a incomodar a mim como mulher, porque isso incomoda, e meu marido não tinha mais privacidade. E aí foi quando eu entendi que ali já tinha dado, que tinha que dar, e já era. Buscar outro espaço, Eu cresci muito. Tava crescendo. Muito rápido, gente. Que bacana. Foi muito rápido. E aí eu fui pra rua, e aí o que eu fiz? Eu vi que eu sozinha não estava dando mais conta. E aí tinha umas pessoas que da época da dança, que vivia comigo, e eu comecei a capacitá-las, essas pessoas, para poder fazer o básico, né? Escovar, pranchar, lavar um cabelo, atender um telefone. E daí eu entendi o universo da parte de gestão de pessoas, que é um tema muito legal de se falar, que é um tema que é gostosinho. Eu estou... É bacana. apta a falar muito sobre esse tema. Deixa eu te perguntar, Rita, alguém da tua família empreendia? Não empreendia? Você foi a primeira? Como que foi isso aí? Então, a minha família ela é grande, eu sou nordestina, eu sou do Piauí, uma cidade chamada Arraial. E a minha família, a minha base familiar, são meus pais, eles são lavradores, né? Então, eles são de lá, nasceram, cresceram, tiveram filhos, e minha mãe já é falecida, ou seja, nasceu, cresceu e morreu lá. O meu pai, ele tem 82 anos hoje, está lá, mas não consegue ver a evolução da nossa espécie, né? Então, ele continua andando lá com a espingarda dele, comendo a galinha dele, a galinha... o porco dele, a cabra. Então, é a vida realmente nativa dele, é aquilo, ele tá tudo bem, ele né? acostumou, ele ficou não ali, sai de lá por nada. Não sai de lá. Não sai. Você pode oferecer o que for pra ele, é ali que é o espaço dele. Ele nasceu ali e vai ficar ali. Vai. E tá tudo bem. Então, eu tenho irmãos que trabalham em empresas grandes, né? Uma das minhas irmãs já trabalharam nas Olimpíadas, o mundo que teve aqui no Brasil. Então, são cozinheiros de mão cheia. Aí eu só sei fazer miojo, eu ainda queimo. Então, tipo assim,
cada um dentro do seu quadrado, né? E eu sempre mexi com o cabelo, só que eu não entendia que era a minha grande paixão, né? Era o teu propósito. Não, porque eu sempre cortei cabelo, as meninas do meu grupo de dança chegavam com os cabelos zoados, e eu pegava a minha tesourinha de papelzinho lá, cortava os papelzinhos. Tinha uma predisposição lá pra... Eu já cortava e falava, meu, tá feio, vamos fazer uma franja. Então, era algo que estava dentro de mim, que foi despertando depois desse corte químico que teve comigo. Tipo assim, graças a Deus que aconteceu isso, porque... Tem males que vêm para o bem. Sim, eu tinha nojo de cabelo, Edson. Se eu achasse um cabelinho na comida, eu vomitava durante 2 dias, e não comia mesmo. E hoje em dia eu como com cabelo no meu prato e tá tudo bem. Eu não tenho tempo, gente. A minha vida é um corre-corre. Eu falo assim, você quer o sucesso chega, você não pode reclamar, porque a minha vida não é fácil. Quem me conhece, preço, né? É o preço. Eu pago um preço muito grande para onde eu estou hoje. E as pessoas, elas querem o resultado, mas elas não querem viver o processo. O processo é dolorido, chora. Muito. A gente deixa de ter o contato com o marido, com o filho, com amigos. Quantas pessoas deixaram de me convidar porque tantos convites chegavam e eu não conseguia ir. Só que eu tinha um propósito, eu tinha que chegar lá. E para mim chegar lá, eu tinha que focar. E focar é você sofrer o processo, viver o processo para chegar na soma de resultados. E o resultado, ele não vem quando você não passa pelo sacrifício. E é difícil. Bom você falar nisso, né? Tocar nesse assunto, porque assim, hoje o pessoal quer as coisas muito pra ontem, sabe? E, eu lembro que você começou, era na esquina, né? Sim. Ali no salãozinho. E aí depois você mudou para outros lugares. Queria que você contasse um pouco. Legal. De alguns projetos que você teve também, que eu acho que teve alguns outros projetos. Edson, quando eu tinha meu salão na minha garagem, passei para os fundos da minha casa e montei um salão na esquina, na Rua 3. E lá foi um mega sucesso. E aí todo mundo falava para mim assim, por que você não abre um salão no centro do Guarujá? Nunca foi minha pretensão de abrir, mas do nada eu comecei a atrair público do centro para dentro da favela. Onde eu trabalhava, lá na Vila Zero, na Rua 3, era um ponto que não era muito... não tinha um acesso muito claro para as pessoas que vinham de outros bairros ou até mesmo de outra cidade. Né? Era um outro público. E aí eu achei um ponto lá na Avenida dos Caiçaras e lá eu montei. Eu dou risada que tu vai rir junto comigo, porque, gente, o Edson, ele me acompanhou desde dessa época. E aí a gente contratou um amigo nosso em comum. Meu Deus! E aí a gente contratou um amigo em comum para fazer a minha fachada. E aí contratei esse profissional para fazer a minha fachada, né? E montei tudo, falei que queria tudo de aço inox, tudo bonitinho. Quanto que fiz? O cara me cobrou R$4.000 para fazer a fachada. E tudo bem. E aí? E eu paguei os 4 mil, porque eu era avexada, né? Avexada, pra quem não sabe, lá do Nordeste, a pessoa que ela é ansiosa. Toma lá. Eu fui lá, paguei os 4 mil pro cara. E aí eu tomei no filho ao fito, né? Como é que foi? Como é que foi? Foi muito legal. E aí eu ficava toda hora, porque era indicação do Edson. Era indicação do Edson? E aí eu falava assim, Edson, o cara não tá me respondendo mais. E ele falava assim, calma amiga, eu vou dar um jeito. Aí o Edson, realmente, ele comprou a briga, não só ele, o meu esposo, que eles jogavam junto aqui no Morrinhos. Foi um debate para conseguir essa fachada. A minha fachada chegou no dia 10 de agosto. No dia 10 de agosto, tava lá, o cara me chamou e falou assim, já tô aqui, já tô com a fachada no chão. Tá pronto. Tá pronto, eu tô instalando, você consegue vir pra cá agora? E eu tava aprendendo a andar de moto, peguei e fui, né? Eu acho que a gasolina dele acabou, você teve que dar o dinheiro da gasolina. Mentira, a gasolina do cara acabou. Aí eu fui lá, levei gasolina pra ele voltar pra pegar. Meu, foi enrolação. Essa história é muito engraçada, mas ela tem o seu lado meu triste. Ai, caramba, pode ir. Gente, quando eu cheguei lá, ele pegou umas letras acho que com alumínio. Não era nada do que a gente tinha contratado. A gente me colocou umas madeiras. Eu tenho essa foto. Claro, eu tenho essa foto. Acho que eu posso até mandar para tu para colocar aqui embaixo. Né? Aí, aquela fachada no chão, quando eu olhei, eu falei assim, cara... E eu sou muito metódica, né? Tipo assim, eu acredito muito naquilo que a gente contrata, né? Eu falei assim, eu falei pra ele, eu não vou xingar ele porque ele é amigo do meu amigo e amigo do meu esposo, né? Aí eu
fulano, eu já ia soltando o nome do... Segura. Segura, Brasil. Eu falei assim, eu falei, amigo, então, mas cadê aquele projeto que a gente fez? Aí ele, tá aqui. Isso. Tá aqui. Aí eu falei assim, não, mas e cadê o inox? Aí ele, não, é porque o inox tava caro. Aí, que Mas ninguém vai perceber que isso aqui é alumínio. Só eu e você. Eu falei assim, no caso eu que contratei, que paguei pelo inox. Aí ele, nisso, eu tava na fila da adoção, porque eu tenho 2 filhos adotados, um legalmente e outro foi recebido pela vida, né? Nesse mesmo dia, eu recebi 2 ligações muito importantes, que são as ligações que quem quer um presente quer muito receber essa ligação, e quem tem mãe, quem tem pai, nunca quer receber essa ligação. Eu emociono, né? Mas porque foi o dia da morte da minha mãe, e nisso a minha sobrinha me ligou, e falando assim, tia, a senhora tá bem? Eu falei assim, essas perguntas são tão fáceis da gente entender, né, na hora. Eu falei assim, fala o que aconteceu. Eu sou sempre muito preparada para tudo, eu sou algo que nada vai me impactar, né? A não ser uma notícia dessa. Eu não fui criada pela minha mãe, pelos meus pais, eu fui criada por causa de famílias, parentes e tal, mas quando acontece isso, é algo que sai de dentro de você não tem como controlar essas emoções. Ela falou assim, a Dindinha faleceu. É a minha mãe, que ela chama de vovó, quem é do Nordeste sabe que é Dindinha. A Dindinha faleceu agora, 7h30 da manhã. Aí eu, lá, olhando pra placa no chão, querendo matar o meu amigo. Lá, o amigo do meu amigo queria matar o meu amigo, queria matar o amigo do meu marido e queria matar o meu marido, entendeu? E ao mesmo tempo eu não podia fazer isso porque era minha mãe que tinha ido embora. E aí naquele momento é uma energia que sai do teu corpo e gela teus pés. É a sensação que eu lembro desse imediato, né, assim, refletindo naquele momento. E vem aquele pensamento, aquela energia que fala assim, acabou. Não tem como mais você viver aquele momento. E eu tinha vontade de ter vivido, né? Do lado de filha. Sim. E acabou aquele momento, né? Foi muito punk. Quando eu recebi aquela notícia e eu achava que não ia doer. Porque eu não era criada por ela. Mas eu acho que o que doeu é por eu não ter conseguido viver o que eu gostaria de ter vivido. Os momentos, né? Sim. E aí, Mãe naquele momento... Mãe. Sim, eu tinha grandes projetos, né? Minha mãe tinha 1 ano atrás, ela tinha vindo aqui para o Guarujá, que tinha sido meu casamento na igreja, ela acompanhou tudo, ela viveu tudo. Eu sempre ajudei muito a minha família financeira lá no Nordeste, mesmo quando eu não tinha condições, eu dividia meu pão com eles. Acho que é cultural da gente, todos meus irmãos fazem isso, não só eu, cada um com a sua proporção financeira que tem, mas todo mundo ajuda. De alguma maneira, né? Você cresceu aqui? Não, eu cresci na capital de Teresina, Belém do Pará, e eu vim pra cá com 16 anos. Por livre e espontânea vontade? Não, sozinho. expressão da vida. Foi a pressão da vida, eu tive que vir, porque eu vivi em casa de famílias, eu descobri que eu tinha um irmão de sangue aqui em São Paulo, e eu queria reconectar essa minha família. Eu sou muito família. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe o quanto que eu sou família, o tanto que eu amo minha família, que eu amo pessoas que eu adotei como família. Então, quando eu descobri que eu tinha um irmão de sangue em São Paulo, onde eu sempre via aqueles prédios pelas televisões, eu falei assim, um dia eu quero estar lá, é lá que eu vou acontecer, é lá que eu vou ficar famosa. Eu sempre tive essa vontade de ser famosa, entendeu? Não importa como. E aí eu conheci meu irmão e vim pra cá. Porém, esse dia 10, essa ligação da minha sobrinha, falando da partida da minha mãe, olhei, queria matar ele, chorei com a notícia da minha mãe. Falei o nome do meu amigo. Vai embora. Vai. Continua. Vai. Só vai. Ferrou. E aí, nisso, eu recebi uma outra ligação. Que é aquela ligação do amor, a ligação da esperança, a ligação do recomeço, da constituição de uma família, né? E aí era assistente social falando assim, Rita, tem um bebê aqui que chegou agora pra gente, ele nunca foi apresentado em nenhuma família e acho que é o perfil de você. Algumas crianças anteriores a gente já tinha recusado, porque eram crianças que tinham alguma coisa especial que eu não tinha tempo e eu estava
estourada na minha carreira ali, montando a minha vida financeiramente. Eu não podia pegar uma criança que não tinha um braço, que não tinha uma perna, que precisava totalmente da minha atenção, do meu E tempo. você não ia conseguir dar a sua atenção? Não ia. E eu queria ser uma mãe completa, né? Eu queria ser uma mãe presente, né? E aí ela falou, esse bebê é pra vocês e tudo. E ela falando aqui, eu aérea, tipo acontecendo assim, milhares de coisas na cabeça. queria matar ele pra ali, chorando pela perda da minha mãe, que é uma coisa que eu não conseguia mais voltar e refazer, não teve mais tempo. Então quem tem seus pais valoriza, porque o tempo ele é precioso demais. Muito. E Não o volta, tempo não tem volta. volta, ele passa muito rápido. E aí quando você fala assim, no próximo Natal eu vou fazer as pazes, cara, não vai ter o próximo Natal. Agora. Faz agora, porque o tempo ele é o Senhor cruel. Ele vem Quando ele vem, leva. Acabou. E aí eu vendo, ouvindo, sentindo. E aí a assistente social, que é Monique, que hoje em dia é uma cliente minha, virou uma grande amiga, e ela falou assim, e aí, bicha, não tá feliz? Aí eu, Aí ela falava assim, fala pro Roberto, fala pra ele, liga pra ele agora. E eu só falei assim pra ela, amiga, eu tenho que te responder uma coisa agora. Ela, não, é só pra você vir conhecer a criança, pra ver se realmente é isso mesmo. Aí ela, o que foi? Você tá vaga? Aí eu, amiga, porque eu quero matar um cara aqui que fez uma placa da minha loja nova aqui. E a placa era muito ruim, tá, gente? Imagina. Não era aquilo que eu tinha pago, né? E era tudo que eu tinha. Então, tipo assim, imagina. Tudo que você tem guardadinho pra um Aí começo. você vai lá dar... Então, não era aquilo, né? E aí eu falei, amiga, minha mãe acabou de falecer e tudo. Ela, não, beleza, eu vou segurar. E tanto que as coisas aconteceram no dia 10, e foi tanta coisa que aconteceu, que quando a gente foi ver, eu acho que era em setembro, acho que foi dia 28 que a gente foi ver a parte de conhecer o bebê, porque eu tava na pegada de inaugurar, aí minha família queria ir pro Nordeste e ver o velório da minha mãe, não ia dar tempo, e eu tava com a cabeça mais controlada sobre a ação, então, tipo assim, eu tive que segurar o desespero das minhas irmãs aqui, que é mais nova do que eu, e elas queriam ir, e não ia dar tempo dela chegar lá, e minha mãe tá dentro do caixão. Minha mãe era muito vaidosa, a minha mãe gostava de perfume, era cheirosa, minha mãe, e ela não ia querer o corpo dela fedendo dentro de um caixão. Lá é muito quente no Nordeste, e minha mãe tinha diabetes. Eu entendo um pouco da área de saúde, depois a gente vai falar sobre isso, e eu entendo que minha mãe não ia ficar mais de 4, 5 horas ali, o corpo dela não ia começar a feder. E eu tenho certeza que não era que a minha mãe queria que as pessoas vissem ela fedendo, né, dentro de um caixão. Então eu, mesmo sem ser a filha ali que convivia com ela, eu sabia muito bem os gostos dela. E ela não ia querer aquilo para ela. Então, pela proteção dos últimos pensamentos da minha mãe, eu fiz de tudo que realmente acontecesse no mesmo dia, o enterro dela lá no Nordeste. E as minhas irmãs não queriam. Tomar a frente Sim. Como fosse acontecer. Eu sou líder, né? Nessa situação, mesmo nessa situação, você tem que ser líder, tem que ter um pouco de controle emocional para poder as coisas não sair do controle e as coisas acontecerem, né? E aí passou essa fase, tudo, inauguramos o salão, a placa foi mudada. Por ele mesmo ou por outras pessoas, né? E aí a inauguração aconteceu, foi tudo de bom, passou, vivi o luto e vivi a felicidade de ser mãe. E é uma coisa muito linda. Eu sou mãe, eu sou a mãe de um filho adotado legalmente e mãe de uma menina que não é legalmente, mas é minha grande responsabilidade. E, cara, é uma energia surreal. Não dá pra te explicar. Mãe é algo assim que qualquer frase que eu venha falar aqui, que eu tenha lido ou visto o escritor mais fodástico do mundo, acho que não tem uma frase que vai... definição. Não tem. Te deu muita força nessa tua caminhada aí. Deu. Eu sempre quis vencer muito, Edson, pela minha qualidade de vida que eu tinha lá atrás, pela dificuldade financeira. Já fui moradora de rua, já sofri várias violências domésticas, abusos, a tentativa de abusos sexuais. Então eu sempre tive vontade de vencer sem ser pelo lado errado, né? E quando você entende que só tem um caminho, que é do regaçar as mangas e trabalhar, cair, levantar, errar, você não tem como mais pensar em se dar bem. O se dar bem é você ter saúde e você ter uma mente boa para você pensar, porque você tem 2 cadeiras aqui.
E essas 2 cadeiras, você precisa ter uma mente boa para entender que elas estão tendo dificuldade de visibilidade e você precisa realmente mudar a direção daquela cadeira. Você não pode simplesmente, vou chamar meu amigo Edson aqui, Edson, o que tu acha de mudar a direção dessa cadeira? Não, porque aí você não está sendo um gestor. Você está sendo uma pessoa que está sendo comandado por um gestor. Sim. E está tudo bem. Eu até concordo que você precisa realmente ser comandado por pessoas que estão acima de você. Mas isso quando você quer se qualificar. Mas agora ali no seu dia a dia, qualquer mudança que tem na sua vida, você precisa que outra pessoa tome as decisões por você e você não tenha essa visão, esse poder de mudança de 2 cadeiras. Decisão, senão tu vai ficar sempre dependendo de alguém. Você nasceu para ser funcionário e não ser dona de uma empresa. É isso. E aí nisso aconteceu essa mágica e aí de lá bombou no período lá da Avenida dos Caiçaras. Mas eu entendi que não era o meu lugar. Eu acho que eu tinha que acontecer na minha favela mesmo. O propósito teu era o pessoal do bairro. Sim, porque as pessoas do meu bairro, elas atravessavam a cidade inteira para ir fazer cabelo comigo lá. E o meu salão lá do meu bairro estava ficando vazio. Aí o que estava acontecendo? Eu de manhã eu montava 4 cabeças de alisamento à base de amônia, que quem sabe aí, os cabeleireiros que estão assistindo sabem que não é fácil. Eu corria, eu sempre fui do levantar cedo. Eu nunca esperei, tipo assim, quando eu comecei, o horário de todo salão de beleza do mundo abria a partir das 10, 11. Eu falei assim, tá tudo errado, então eu vou abrir 8 horas, eu vou pegar aquelas tiazinhas que faz as caminhadas, vou pintar elas, e foi uma grande sacada. Eu estourei muito. Já ganhou 2 horas. Muito. Quando os outros estavam abrindo, eu já tinha montado várias cabeças de química, de coloração, porque as pessoas que têm mais idade, elas são ansiosas, então elas saem para caminhar às 5 da manhã, 6 horas elas fazem o feijão, é isso aí. 7 horas o almoço tá na mesa, quem quiser comer, come, se não quiser comer, não come. E aí eu peguei essa sacada, então ali eu falei assim, eu vou atender essas senhorinhas que fazem as caminhadas, e como essas senhorinhas iam me ver? Elas não iam me ver, eu abordava elas, porque eu já fazia isso na Avenida Tiago Ferreira, lá em Vicente Carvalho, e eu trabalhava de vendedora, e lá era uma tática comum. A gente abordar as pessoas, não, entra aqui, vem comprar, e tal, vamos fazer um crediário, credicista. E aí aquilo já estava dentro de mim. Então a senhorinha passava e falava assim, sabe, não quer pintar seu cabelo? Tava vendendo o teu produto ali. Vendendo. Você na porta do salão? Na porta do salão. Na porta do salão, a pessoa passando. Elas passavam do outro lado da rua e ela, oi, tudo bem, meu nome é Rita. Até porque não tinha internet e a força que tem hoje. Ah, minha amiga, a internet era boca a boca, filha. A Rita Sayonara da raiz, entendeu? Eu ia lá e aí eu todo dia, aquelas pessoas, e ali eu peguei o número delas e todo mundo naquela época tinha muitos números fixos, né? E então eu ligava, falava assim, dona Joana, 15 dias, sua raiz deve estar branca, né? Vamos pintar ele hoje. E aí funcionava. Lembrava elas do retorno, né? Porque eu já marcava no papel, ligar 15 dias. Aí 15 dias eu já ia lá e ligava para ela. Então eu comecei a ter uma cartela de clientes fixos, né? E aí, é uma grande sacada, entendeu? Você tem que ter essa agenda. Hoje a gente tem sistemas e tudo, mas na época o meu sistema era mental, que tinha que lembrar. E o caderninho, né? Um caderno no papel, olhando na hora. Sim, mas eu não tinha tantos clientes como eu tenho hoje em dia, então eu lembrava. Tipo, a Maria do Zé da Banca. Pô, a Maria da Banca fez 15 dias, mano. Tá na hora, passava lá e falava assim, dona Maria, amanhã pintar sua raiz. Ela meio que se sentia intimada, aí pintava a raiz. E ela ia assim, aí ela, nossa, eu tinha até me esquecido, se você não lembra. Então, tipo assim, eu falava, a senhora vem, então, a senhora veio, eu vou colorir seu cabelo, eu vou cortar suas pontinhas. Você já agendava, né? Fazia o trabalho de agendamento já. Dia 15, marca na mão, chega lá, coloca na geladeirinha, dona Maria e tal. E aí ela, beleza, no outro mês ela já vinha. Aí, é assim, eu sou danada pra esse negócio assim. Eu nunca, Edson, você nunca vai chegar no meu salão e eu vou estar sentada, se não ter uma cliente, eu agindo na química ou sentada porque eu tô lá. Não tem cliente. Duvido, filho. Eu passo pra rua ali. Né, eu vou no velório, eu marco cliente. Eu tô no velório, a minha chorando lá, eu falo assim, amiga, depois vai no salão que eu vou te dar uma hidratação, tá bom? A menina, ai, esperando, cara, não sei demais. Até para de chorar na hora. É sério. Eu vou nos velórios e eu faço o meu comercial. Tu não acredita? Eu acredito. Eu acredito, pô. Não tô duvidando, não. Eu preciso ganhar dinheiro e eu só sei fazer isso. Eu não vou fazer de outra maneira. E aí, filha, aonde eu tô... Tu mostra o teu produto aí. Eu mostro. Hoje eu tava caminhando na praia com o marido, passou umas meninas mó bonitas. Eu falei, Beth, se liga, aquela menina que bonita.
Aí o Beto olhou meio desconfiado, fazendo assim, Pra olhar, que é isso aí, velho? É uma arapuca. Não, eu falei assim, vou abordar essas meninas pra fazer cabelo comigo, um cabelo capa de revista, aquele cabelo. Ele, mas tu vai dar? Eu falei assim, não vou dar. Eu vou fazer com que ela pague o produto e eu vou dar minha mão de obra. Você não pode vender, você não pode dar produto pra pessoa de graça. Como que você vai pagar? Não. Entendeu? Não tem dessa, filha. A gente pode cobrar, olha, amiga, o teu produto vai ficar aí 450, e a minha mão de obra seria mais 350. Vai ser por minha conta? Por minha conta, e eu vou te dar de presente a minha mão de obra e você paga os produtos. Eu sou empreendedora, filha. Eu ganho dinheiro em qualquer situação. Tá certo. É essa. E deixa eu te perguntar, nesse trajeto todo aí, nessas batalhas, nessas lutas diárias que você teve pra chegar onde chegou, que não foi fácil, em algum momento tu teve medo, teve dúvida? Então, dúvida, não. Sabe por quê? Quando eu estava lá nos Caiçara, um dia eu estava fazendo a matemática, né? Do valor do aluguel da Rua 3, que era R$800. Eu tinha uma lojinha de roupa, que era 750. E o aluguel lá da Avenida dos Caiçara era 1.700, fora água e luz. Comunidade, você não paga tão caro a água e luz. Lá no ponto da Rua 3 a gente pagava, né? Água e luz, mas acho que a água vinha uns 45 e a luz vinha uns 115, então era tranquilo. Lá nos Caiçara, que era uma área nobre, a conta de luz já vinha 900, a água vinha 450 e mais 1.700 do aluguel. E eu fazendo assim, porra, eu nunca trazia pra ninguém, eu pago tudo certinho. Ainda paguei a placa ainda, entendeu? A placa. Ainda paguei a placa. Que placa? Eu vou fazer meu livro, o nome do meu livro vai ser A Placa de Madeira em Aço Inox. De alumínio, era papel alumínio, sei lá, velho. Enfim, mas, enfim, deixa ele pra lá. Que Deus o tenha, E aí eu fiz aquela junção de números e cheguei num número bem alto. Eu falei assim, caramba, eu pago isso, mano, eu não erro. Cheguei em casa, tudo eu converso com meu marido. O marido, ele não é só para fazer amor, gente, tá? O marido, ele também é para você discutir planos. Às vezes, eu sou muito contrariada pelo Beto, porque o Beto, ele é pé no chão. Beto e Roberto é a mesma pessoa, tá, gente? Né? Não tenho dois maridos, tá? E ele é muito pé no chão. Você já é mais... Eu sou aventureira, eu sou Maria Bonita, Lampião, sabe? Aquela pessoa que vai sem medo. Tem ideia, arrisca. Eu vou. Eu vou. Não pode ter medo. Não posso. O empreendedor que tem medo, ele não pode ser empreendedor. Ele vai ser funcionário do empreendedor. Entendeu? É assim que funciona. É a regra clara. E aí, eu falando pra ele, eu falei assim, Beto, eu vou comprar um ponto pra mim, eu vou sair do aluguel esse ano. E ele falou assim, tá maluca? Com que dinheiro? Não sei o quê. Mal tá dando pra pagar as contas? Que eu não vejo entrando dinheiro? Grandes maridos fazem essa pergunta para as esposas, correto? E eu falei assim, não, calma, que é só o primeiro ano, só que já estava no terceiro ano, tá, gente? É que às vezes demora para acontecer, mas acontece. Se você... Tem um processo, né? Tem um processo. E o processo, para quem está de fora, ele é demorado. Tem que plantar para colher. Tem que ser rápido. Se você montou um salão hoje, ou uma lojinha, alguma coisa, o marido, já no outro dia, ele já fala para a mulher, tem quanto no banco? Não é assim que funciona, filho. Para o dinheiro chegar na sua conta e você ver lá um númerozinho azul, demora. Leva um tempo, leva um tempo. Tem que ter o fundo de caixa? Sim, não tinha fundo de caixa, não tinha nada, minha filha. Era entrava, gastava, fazia, produzia. E, cara, e assim, eu sou empreendedora Você não real. ganha no começo. Eu não sou uma empreendedora que vive de felicidade na internet. Olha, eu fiz o planejamento, eu fiz aquilo. Gente, é tudo mentira. A pessoa que fala isso, ela quer se vender uma imagem de uma boa administradora que ela sabe fazer os negócios. Na vida real, a pessoa que faz isso, ela fecha, porque ela se estressa, ela vê que não dá certo, ela vai trabalhar para alguém porque ela vê que é muito chato. O empreendedor real, ele entra sem nenhum real, já devendo muito e acreditando que vai ganhar muito e que seja daqui a um ano. Todo mundo tem essa filosofia, né? Um ano passa 2 anos, passa 3 anos, e você é cobrado pelo seu companheiro, pela sua mãe, pelo seu irmão, por uma amiga, e fala assim, fecha essa merda e vai trabalhar para alguém. Aí é que tá a grande sacada. É nesse momento... Divisor de águas, né? Onde separa o amador do profissional. É isso aí. É onde que eu acho que isso é sensacional, entendeu? Por quê? Os grandes empresários, o dono de Pão de Açúcar, o Ronald McDonald, esses caras aí, tu acha que eles começaram assim com um grande fundo de caixa? Claro que não. Eu acho que não.
Só que hoje em dia, eles não precisam mais dessas explicaçõezinhas. Simplesmente os caras são explorados. Então, eles têm como ter hoje um planejamento para abrir uma próxima unidade. Aí, beleza. Mas para começo, filho, É na raça. é na raça. E ali eu falei pro meu marido, não, eu vou comprar o ponto, tudo. E ele ficou ali apreensivo, porque ele sabe que eu sou louca, né? Ele imaginou de que forma eu ia comprar, mas eu ia comprar. Nisso, eu estudei o meu bairro, que eu queria que fosse no meu bairro mesmo, porque eu já tinha experiência de uma avenida próxima ao centro, que não tinha sido ruim, mas era períodos específicos, né? Tipo, novembro. Você pegou esse período? Novembro, eu comecei lá em, lembra lá, menina, dia 10 de agosto, dia da placa. Placa. E aí, eu peguei o período bom, novembro, dezembro, já janeiro. Já no final do ano. Sim, peguei, foi estourado. Quando chegou em fevereiro, fiz só mosca. E eu sou uma pessoa proativa. Eu vi naquele negócio, eu falei assim, não, meu, a comunidade é todo dia, não tem essa aqui, é não só para, temporada, né? não para. E aí eu fiz esses números, eu falei, eu pago isso, eu vou pegar um empréstimo no banco. Com esse empréstimo, eu vou achar um ponto comercial e vou pagar parcelado, proporcional ao que eu pago no aluguel nos aluguéis. Eu calculei que seria, que eu pagaria uns 5 mil e pouco do empréstimo para o banco. Na minha matemática, foi isso. E aí eu fui no banco, né? Tararararará. Chegou lá, o banco não me deu nada, porque eu não tinha score, eu não sabia nem o que era isso. O gerente falou, não tem o seu score, né? O que é isso? Porque eu era completamente leiga, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu era semi-pré-analfabeta, entendeu? Assim, porque eu sabia ler, mas não sabia de muitas coisas administrativas. Sim. Que acontecia. E aí ele falou que eu tinha que ter um giro, movimentação na minha conta, e eu falei, não, mas na favela é tudo fiado, não tem como movimentar, eu movimento um caderninho lá, eu vou riscando quando alguém paga. E aí ele falou, não, você precisa pedir uma maquininha de uma marca específica e tal. E aí ele foi meio que ali, eu já peguei, eu falei assim, esse cara é inteligente, mano, eu peguei a sacada muito rápido, né, eu sou muito assim, entendeu? Eu falei, tá falando, tá dando certo? Eu vou ali, mano, onde a maré tá indo, eu tô indo, só que a maré, a onda boa, né? Sim. Tem todo tipo de onda. E aí eu cheguei em casa, pedi a maquininha, só que eu tinha um tempo, eu determinei um tempo, que tinha que ser naquela semana. Com uma meta. Pra comprar um ponto comercial, sem nem R$1 no bolso. E aí, pedi a maquininha na Cielo e tal, a maquininha chegou, e aí eu tinha uma grande massa de clientes. Quando eu falei que a partir de hoje eu não fazia mais fiado, aí eu conheci meus clientes reais, né? Todos saíram do meu salão e saíram falando mal, porque a partir de hoje eu não servia mais para eles. Porque eu tirei o fiado e eu ia passar no cartão. E aí eu virei a grande vilã. Eu passei a derrubar cabelo de todo mundo na cabeça delas, passei a não pintar mais o cabelo normal. Eu não prestei mais, porque eu... Começaram a falar mal. Muito mal. Inventando histórias. Na época não tinha o Instagram, o Facebook. Tinha, mas não era direcionado a esse tipo de acontecimentos, né? E aí o que eu fiz? Eu migrei para outro tipo de público. Falei assim, esse público não é mais para mim, eu também não sou mais. Cada um tem o que merece. Eu mereço clientes melhores e eles merecem cabeleireiros que vendam fiado para ele e se ferrem lá na frente. A partir de hoje eu mudei o foco. Cheguei lá no meu gerente e falei assim, eu tô fodida, eu não tenho mais clientes e eu quero um empréstimo. Ele falou que não dava porque eu não tinha o score. Lembrei que meu marido era funcionário público. Eu falei, não é possível que o cara que tem o salário certinho, esse banco não vai dar. E aí? Um crédito pra ele. Aí montei tudo. Senão não tá valendo de nada. Eu falei assim, eu falei, não, agora eu vou explorar, mano. Meu marido e meu marido. E aí? Cheguei à noite. E aí? Fiz um macarrão lá queimado pra ele e tal. Coloquei um coentro em cima, tudo bonitinho. Aí, mentira, aí, gente. Amor. Eu falei assim, amor, eu preciso de um empréstimo de R$90 mil. Ele... Foi? Ficou assim, e aí ele ficou, mas... Não, o Beto, ele não é cômico. O Beto é muito sério. Nesses momentos, assim, acho que qualquer pessoa seria, né? Me dá 90 mil. Meio estranho, né? Porque... Aí ele falou assim, vida, não tem como, eu não peguei o empréstimo, a minha conta é num banco tal, posso ver, mas eu acredito que eu não vou ter, porque eu nunca pedi e tal. Aí eu, não, vamos lá que vai dar certo e tudo. Eu acreditando, fazendo a mente dele acreditar na minha tua ideia. Na minha acreditando ideia. no teu sonho ali, na tua...
Porque seu projeto, naquele né? momento, a grande resposta do banco era a resposta para o meu sonho mudar de cenário, né? Porque eu ia continuar fazendo sucesso lá naquele espaço pequenininho, mas eu ia continuar devendo pro resto da vida no aluguel. E eu falei assim, não é isso que eu quero, não quero. Se eu consigo pagar isso todo mês e eu não me atraso, sou uma pessoa que eu sou muito comprometida e honro meus compromissos, eu falei, não, ali não, aí eu vou sair dessa merda do aluguel E ter o meu próprio espaço. Eu quero ser dona e proprietária do meu salão de beleza. E aí, nisso, ele foi no banco, e aí foi muito rápido, né? O banco aprovou para ele 55 mil, para 90 mil, faltava 35 mil. Nisso, eu voltei no meu banco, eu persisti. Gente, nesse dia eu fui no banco, e detalhe, eu fui a pé, né? Várias vezes no banco, chegava lá, o banco dava uma resposta, eu voltava, no meio do caminho tinha uma ideia, voltava, e de novo, ali, persisti realmente naquilo que eu acreditei, eu não desistia. E o banco falava assim, não tem como. Eu no meio do caminho, em cheque. Voltava no meio do caminho, dentro do túnel e voltava. Chegava lá, ô Douglas, e não tem um cheque? Aí ele, mas porque você não tem score. Eu falei, mas como que vocês não são um banco que apoia aí o empresário? Eu sou uma empresária e vocês não querem me dar uma oportunidade? E aí ele, não, mas é porque tem um score. Que merda, eu tenho uma raiva, igual a placa, eu tenho raiva dessa palavra score. E aí chegou um momento que eu comecei a chorar dentro do banco, eu chorei mesmo, eu falei assim, vocês estão estragando meu sonho. Caramba, eu só quero um empréstimo. E aí eu já tava pedindo 35 mil só, né? Já tinha 55 conseguido pelo empréstimo no nome do meu marido. E ele falava que não tinha como, que era pra mim trabalhar mais uns 3 meses, que o meu score ia aumentando, né? Gente, eu terminei uma semana. E tinha que ser nessa semana. Tinha. E eu acreditei. Que ia dar certo. E deu certo. É isso aí. E deu certo, porque eu que decido o que eu quero com minha vida. É isso aí. Só que, tipo assim, não desrespeitando as leis de Deus. Sempre pedindo pra ele. Pessoal, eu quero isso. E eu sentia, meu coração esquentava. A lei da atração. Meu coração esquentava, cara. Eu falava, não, mano, chegava no túnel, tinha uma ideia, eu voltava de novo. E aí, dessa última vez que eu voltei, eu falei assim, no meio do cheque, né? Que eu escutei uma outra moça lá dentro do banco, a menina falando assim, eu quero uma folha de cheque, tal, e eu vou ai, qual é o nome que fala, menina? Eu vou antecipar as folhas de cheque. E eu ouvi, eu andando dentro do túnel, lembrei dessa frase e voltei. Eu falei assim, vai questionar. Eu falei assim, o que é antecipar a folha de cheque? Como assim? Eu não mereço ter folha de cheque? Porra, a mulher ali, porra. Aí ele falou assim, eu vou liberar uma folha de cheque pra você e em 7 dias úteis chega. Eu falei, não, eu quero hoje. Aí ele, não, o talão não tem como, eu posso te liberar umas folhas. Eu falei, não, beleza, fui lá no caixa, fiz a biometria lá do negócio, saí com as folhas de cheque. 25 folhas de cheque eu peguei. Cheguei no dono do espaço e falei pra ele, senhor Orlando, eu tô com os 90 mil, isso já tinha uma grande negociação para chegar nesse ponto para bater. A 130 conseguiu um desconto para 90 mil, sem ter que R$1 no bolso. Foi há quanto tempo mesmo atrás isso aí? Tem 8 anos. Não, era um dinheiro em si daí, o valor era uma grana, hein? Aí as pessoas chegam lá no meu salão, tu comprou isso aqui a preço de banana. Assim, que banana cara foi na época, viu? Naquele tempo. Amiga. Tipo assim, gente, e contando, eu não tô falando da Rita Sayonara de hoje, tá, gente? Eu tô falando da Ritinha do Luau, que dançava, que tinha um projeto de rua, que tirava um monte de criança da rua, dividia a comida, ficava sem comer. Eu dormia dentro de uma caixa de isopor para deixar as crianças dormindo na minha cama. Então, essa Ritinha que não tinha credibilidade zero na cidade e trabalhava de recepcionista dentro do Santa Maria, que ganhava R$618 que vinha no meu Lerite. Então, estou falando dessa Ritinha dessa época, que tem essas condições financeiras. Estou falando dessa Rita de hoje, não. Se eu chegar no banco hoje, pedir uma carta de crédito. Com certeza. Meu amor, nós vamos me oferecer mais do que eu preciso, né? E aí, nisso, fechei com o dono da casa e ele falou, não, eu quero 90 mil à vista. E aí o filho dele, que é o William, foi no banco comigo e aí a gente explicou para ele o que era antecipar esse cheque, né? Ele caía na conta dele naquele momento. Só ia perder um pouquinho dos 90 mil. E o senhor ficou bravo. 90 mil perder, tal. E eu falei, seu Orlando, é melhor você ganhar, 87 mil de que o senhor vendesse pra mim e eu enrolar o senhor e não pagar. Ficar demorando, falando que ia acontecer um problema. Eu consegui, eu tinha o poder de convencer o cara. Vendedora. E eu consegui, cara. Aí cheguei em casa, peguei o dinheiro da conta do meu marido, transferi direto pra ele. E aí faltava 10 mil. Filho, noite e dia chinelando. Meu marido tá aqui, ele vai falar isso.
Edson, foram 7 dias. Eu trabalhando, eu entrava às 7 da manhã, saía às 4 da manhã. Todos os dias, trabalhando. Porque eu queria fazer esses 10 mil que faltava e eu não tinha de onde tirar. Eu só tinha da minha mente, dos meus braços e da minha força. Então, trabalhava durante 7 dias, eu conseguia esses 10 mil reais. Estava exausta no final, cansada. Eu chorava. Eu olhava a última cliente e eu olhava assim para ela, meu Deus, e rezando que ela pagasse. Eu fiado de dinheiro, meu Deus, rezava. Quando ela, no final, ela falava assim, tu marca para mim? Aí eu, não, tudo bem, dona Maria, dona fulana. E marcava, eu falava assim, não, eu vou fazer outra menina, amanhã ela vai pagar à vista. E eu tinha vergonha de perguntar no começo. Porque ela já acostumou as clientes dessa forma. E na época as clientes eram ali locais, né? Não era tão grande que nem hoje em dia. E aí, quando chegou os 10 mil, eu cheguei lá em casa, eu lembro que o Beto tinha chegado de uma noitada. Eu falei pra ele, vamos levar o dia de jornada da manhã, eu tô com os 10 mil e tal. E a gente já com medo de assalto. Não fala lá, fala baixo. 10 mil. Cheguei lá pra ele, na data combinada, era uma terça-feira. Cheguei pra ele lá com os 55 mil, com os 10 mil que eu tinha conseguido na raça, noite e dia, exausto. Me entreguei pra ele, quando ele falou assim, vamos no cartório passar pro seu nome. E eu ficava agoniada, aquele número não chegava na vez pra pegar meu nome. Quando chegou, que ele assinou, eu assinei, olhei pra ele e falei pra ele assim, muito obrigado por ter acreditado em mim. Realização, né? Sensacional. E aí eu cheguei pro meu marido e falei assim, agora eu sou dona de um salão, mano. E ele falou pra mim, assim, e como tu vai fazer pra arrumar aquele buracão lá, que parecia um cemitério? Eu, não, vou passar só um cal. Lembra, amor? Vou passar só um cal nas paredes, jogar um cimento no chão e vou trabalhar assim mesmo. Alberto, duvido. Tu é mó chato. Duvido. Eu, não, eu vou. Quando eu cheguei lá, aquela vala no meio, as paredes caindo, não tinha condições do cal, mano. Mas eu comprei o cal, tá, gente? Comprou o cal? Comprei o cal pra passar, mas quando eu vi ali, não dava. E aí eu fui pensando e eu falei, como que eu vou arrumar dinheiro pra arrumar esse negócio, sendo que eu tô lascada, vou pagar um empréstimo. O empréstimo ficou R$1.600 durante 5 anos e 4 meses. Entendeu? Do empréstimo, o valor de tudo que eu ia pensar que ia ser 5 mil, chegou um valor bem abaixo do que eu imaginava. E dava pra pagar tranquilo, né? Tranquilo. Dentro das condições de eu sair de todos os aluguéis. Porque tinha o salão dos Caiçara, tinha o salão da Rua 3 e tinha minha loja de roupa. E aí, nisso, o acontecimento da mudança de fechar tudo e montar para esse ponto, não acontecia. Eu fechei o negócio em março, eu vim mudar para o meu salão em novembro. Caramba. Demorou porque o processo é doído, é longo, não é fácil como todo mundo imagina, que é só fazendo aqueles vídeos assim. Hoje em dia, os rios, né, eles fazem isso assim, ó. Aí todo mundo fala assim, vou empreender, a menina fez assim, virou. Não, gente, demora muito, porque o ponto tinha o maquinário do cara que vendeu pra mim. E ele me pediu 3 meses para tirar o maquinário lá de dentro. E como ele tinha feito um preço acessível para mim de 120 por 90 mil, eu achei no dever. É o mínimo, né? O que eu podia fazer era deixar o cara ficar lá 3 meses de graça no ponto que era dele, meu Deus. E aí eu deixei. Quando chegou no mês de junho, ele não tinha como tirar, eu tirei, não dá mais. Eu já com a corda no pescoço, já pagando os empréstimos e pagando os aluguéis. Sim, aí foi quando eu acelerei. Em novembro eu virei, matou todas essas contas e centralizei tudo ali. Um lugar só. No salão que tá agora. No salão que eu tô agora. Sim, lá é meu. Eles são top lá, que eles são top. Cara, eu olho ali, as pessoas costumam falar que eu amo mais ficar no salão do que ficar na minha casa. Porque toda vez que eu fico lá sozinha, eu choro. Lembra, né? Lembra do início. Eu choro porque é surreal, meu. A minha história, a menina sem expectativa de vida nenhuma, expectativa zero. Menina que era moradora de rua, onde a família achava que eu ia ser mais um número para a estatística de não acontecer ou para lá do pior. Aí tô lá dentro do meu salão, aí eu vejo meu luxo tão fantástico, tão demorado para conseguir, ao ver as cadeiras, onde as minhas clientes tão pobres, tão ricas, elas sentam na mesma cadeira e elas saem com o mesmo prazer. Eu olho ali e falo assim, caralho, eu sou foda, mano. Não, além do pessoal que você também, colaboradores ali que te ajudam no cabelo, várias meninas, eu sei que você ajudou, ajuda. Eu ajudo muito o salão de agricultura de já, gente. Eu imagino. Eu saio da minha casa, Edson, 4 horas da manhã para socorrer um amigo e eu não cobro. Porque eu acredito que as pessoas precisam de ajuda.
Quando Sim. você doa de coração, não é que você está ganhando ponto com Deus. Eu não vejo dessa maneira de você tem que fazer o bem porque você está comprando sua Você cartinha. tá fazendo por você mesmo, porque você é uma pessoa boa, pô. Eu vou, moleque. Sabe por que eu vou? Porque quando eu precisei de ajuda, ninguém me ajudou. E eu sei quanto é difícil. Você tá com um problema com a cliente na sua cadeira e tu ir lá pra dentro do banheiro chorar e pedir ajuda para Deus e tu não ter essa ajuda de ninguém. E aí, se eu tenho um conhecimento a mais, uma pessoa confia, porque isso é muito forte, tu ligar pra mim e falar assim, amiga, eu derrubei o cabelo, tu me ajuda? Porque eu poderia usar essa informação ao contrário da minha difamar, colega, né? e difamar ela, ó, a fulana derrubou um cabelo, vem comigo que eu sou top. Eu erro também. Todo mundo. Qual profissional que não erra? E aí, em vez de eu me engrandecer em cima do erro da minha colega, eu vou lá, ajudo e não cobro. Não cobro, dou todos os caminhos das pedras. Se ela não tem um produto, eu pego o meu produto na minha bancada e deixo lá com ela. Falo assim, ó, quando você tiver condições, compra esse produto. Esse produto, ele vai tirar você dos próximos problemas que você possa vir a passar. Isso, na minha opinião, chama-se humanização. E não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Eu faço isso mesmo. Isso não é pousar de uma boa pessoa aqui, não. Porque quem me conhece realmente sabe. Mas você fazia antes, não é? Você sabe disso. Sim, sim. O bom de estar falando aqui é que você conhece a Ritinha fora dos Eu bastidores. falo pro Beto, a gente conversa às vezes, pô, eu sou maior fã do teu trabalho. Maior fã do teu trabalho. Pô, acompanho desde o início, sabe? Antes de eu começar a empreender, tu já tava ali na batalha. Sim. Eu sei a caminhada de vocês aí, pô, tenho o maior respeito. Eu sei. Você pelo Beto, pô, já montei algumas coisas, vocês já usufruíram aí das minhas coisas também, pô, e eu sou mal grato é parceiro, por né, ter vocês como amigo. E, pô, eu quero que o pessoal ouça a tua história aí de vida e tenha como incentivo, porque eu vejo hoje o pessoal querendo as coisas para ontem, sabe? Eu vejo o pessoal indo muito da galera falando que, eu vou fazer você fazer R$1.000 em 7 dias. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que hoje em dia o pessoal está tendo muito problema psicológico, mental, por conta disso aí. Frustração, então, assim, né? Frustração. Então, o que eu acho? Eu acho que nosso programa é mais para que as pessoas vejam essa tua batalha, essa tua luta, sabe? Que o empreendedor da vida real é isso, é difícil. Eu vejo, às vezes eu venho trabalhar, eu vejo tu de manhã, abrindo teu negócio, sai de manhã, 6 horas entendeu? da manhã, 5 horas e tu já tá, tipo assim, muito tempo, sabe? Nessa caminhada de empreender. Então, não é porque é possível a pessoa abrir um negócio com 3 anos, 4, 5, nada é impossível, sabe? Só que assim, na vida real é diferente, as coisas não acontecem assim, no estalar de dedos. Eu acredito, amigo, que essas coisas, quando ela acontece dessa forma, assim, abrir hoje, o negócio estourou muito, ele está falando de grandes franquias. Sim. Eu acredito que já tem um nome, tem uma grande... hoje em dia tudo é rótulos, né? Sim. Tem um rótulos, eu vou comprar no McDonald's. O McDonald's está lá dentro de um shopping tal, dentro de um... Então, essa franquia montada dessa forma, eu acredito que tem que realmente... Eu acredito dessa forma que em um mês ela tem que dar um resultado. Sim, porque já tem uma grande demanda. Né? Eu acredito que são ondas, sabe? Eu acho que empreender é um momento de onda, sabe? Então você olha ali uma onda que está se formando, por exemplo, sei lá, vai vender temaqueria, por exemplo, que eu tive uma temaqueria. Então quando a gente abriu, que eu abri com o meu sócio, era um momento... A onda estava se formando ali, não tinha muitas temaquerias. Então a gente conseguiu surfar a onda. Então acho que é meio isso, tem que ter essa sacada, sabe? É a sacada do horário que eu te falei, de abrir mais cedo. Hoje, já começou na frente. Sim, as pessoas perguntam para mim assim, nossa amiga, mas hoje em dia com o patamar que as pessoas falam, eu não sei que patamar é esse, que você tem, você ainda vai se sacrificar 5 horas da manhã no salão? Bom, vamos lá. Não é questão de se sacrificar. É questão de você entender a necessidade do teu cliente, colocar-se no lugar dele, entender que ela quer fazer muito com você, só que ela não tem disponibilidade em outro horário. E eu, meu filho, eu sou empreendedora, meu amor. Sabe? A cliente só consegue vir 4 horas. Meu filho tem com quem ficar. Meu marido não está em casa, eu vou. Porque a prioridade é meu filho e meu marido.
sabe? Minha filha, minha sogra, que são pessoas que fazem parte do meu núcleo dentro da minha família mesmo. Se tá todo mundo bem, minha sogra tá com saúde em dia, que a bicha tem 80 anos, é mais sadia do que nós 3 aqui juntos. Caramba. Aí meu filho que tem 9, a Clarinha que tem 16, o Beto tá bem, tá trabalhando, tá tudo certo, e eu posso ir? Eu vou deixar de ganhar dinheiro porque eu tô com preguicinha de acordar, eu não vou que eu sou famosa. Meu, desculpa, não é a minha praia. Não é. E outra, você tá fazendo algo agora pra lá na frente tu usufruir, porque as pessoas acham que vai fazer agora, vai usufruir agora, não é assim? Amigo, demora. Demora. Muito demora, tá plantando pra colher lá na frente. E principalmente, gente, você ser empreendedor dentro de uma comunidade onde a comunidade não te apoia. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito querida pela minha comunidade, porque eu tenho projetos sociais e eu ajudo muita gente. Eu não falo isso pra ninguém. Acho que eu tô me sentindo até confortável de falar isso aqui, mas, cara, eu dou cesta básica pra muita gente. Muita gente faz e também não gosta de falar porque... Não, quem faz de coração não faz isso. O cara tá lá, deitado no chão, e tu vai lá, entrega uma marmita e tira foto. Cara, eu acho isso desnecessário. Aparecer, né? Não curto. Mas eu tenho grandes projetos e responsabilidades sociais com a igreja da minha comunidade, que é o Bom Senhor de Jesus, da Vila Zilda. Eu não tenho nem seu nome certo. Esse mesmo, né? Eu sou muito bom com nomes, tá? Eu sou muito com prática, de ação. Eu tenho grande responsabilidade com essa minha comunidade, onde todo mês eu tenho um valor que eu faço com eles. A festividade da igreja, eu ajudo demais eles. E eu posso chegar a ajudar mais pessoas? Posso. Mas para mim ajudar, eu tenho que manter o padrãozinho, todo dia saindo. Não, eu não conseguiria ajudar mais gente. Então, essa parte que eu me sacrifico, às vezes, é porque eu acho que eu tenho que ajudar mais pessoas. E me ajudar. Então, tá todo mundo bem na minha casa? Eu vou cedo. Eu vou e eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho esse problema de pensar que, eu tô me sacrificando. Às vezes as pessoas, amiga, elas falam pra mim assim, nossa, tadinha de você, eu tô cansada. Nossa, elas querem que eu fique cansada pela mente delas. E eu fico assim, quer te passar essa energia? Eu falo assim, poxa, bicha, tu tá cansada do quê? Tu tá falando isso pra mim? É sobre tu, é sobre mim não, louca. Sai pra lá, doida. Não deixo, porque tipo assim, não é sobre mim, é sobre ela. O cansaço é ela acreditar que eu estou cansada. E eu não tô cansada. Porque a partir do momento que eu tô cansada, meu marido sabe, eu chego em casa e falo, Beto, eu tô exausta. Eu não fico também em casa reclamando com meu marido, falando, nossa, eu tô morta. Ai, meu Deus, eu tô morta. Ai, meu Deus, eu tô morta. A primeira coisa que ele vai falar pra mim, ele vai falar assim, para com tudo. Você não quis? Você não quis? Não procurou? Sim. E eu não posso reclamar da onde eu quis tanto estar. Lógico. É isso aí. Você chegou onde você queria chegar. Sim. E eu tenho que fazer a pena com que isso consiga ir muito mais além do que eu quero chegar. Porque eu tenho um voo mais alto que eu quero ir. Só que pra mim ir, eu tenho que começar a adubar, planejar e criar estratégia para chegar onde eu quero ir. Lembrando, entendeu? Assim, pro pessoal que não sabe, não foi à toa que tu chegou aí. Não. Se você puder falar, você tem vários cursos aí que tu fez nessa tua trajetória aí. Fala um pouquinho aí pro pessoal, que às vezes o pessoal acha que foi do nada. Não foi do nada só, eu fui lá no meu esforço e tal. Você foi buscando conhecimento. E vou até hoje. Nesse tempo, e vai se especializando. Isso. Eu posso falar isso com precisão. E não é um machismo. Eu tenho como provar que eu sou uma das profissionais da área da beleza aqui da minha região que mais faz curso durante todo um ano. E eu posso falar, sabe por quê? Porque qualquer curso que tem da área da beleza, eu tô dentro. E os cursos são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E eu sei quem é da minha cidade que faz curso ou que não faz. Mas a pessoa pode fazer fora. Cara, só se é um curso que eu não souber. Porque qualquer curso que tem fora do Guarujá, em São Paulo, eu tô dentro. E aí? Qual é a desculpa? Eu faço online? Beleza, conhecimento, eu tenho a maneira de pegar, eu gosto de pegar ali, tete a tete. Se tu acha que o curso online tá tudo bem, eu retiro até o que eu falei aqui. Mas na minha área, eu acho que você ter o contato com o profissional, com mão na massa, você vê como o cara desenvolve a técnica, como ele apaga um fundo de correção, como ele devolve aquele fundo, como ele soube clarear aquele fundo que ele escureceu para poder clarear. E depois ele escurece para poder criar contraste de cores, eu acredito, e qualquer pessoa em sã consciência entende que o online não chega nem aos pés de um curso presencial. Então, curso, ele é
necessário para nossa área, principalmente para nossa área, que hoje, enquanto nós estamos aqui, tem alguém desenvolvendo alguma técnica nova que amanhã já está nas plataformas de sucesso. O mundo não para hoje em dia, o mundo não para. Não para. Eu, além desses cursos que eu sou realmente, eu vivo, e às vezes eu chego de um curso, aí vai ter um outro curso, aí o Beto fala para mim assim, mas é outro curso de novo, não é a mesma coisa? Eu falei assim, de repente nesse curso eu vou ensinar como o cara coça o ombro sem tirar a outra mão do papel. Você vai aprender algo que você não aprendeu no outro. Não é sobre o que você vai aprender, é o que você vai aprender, e de que forma que às vezes você está ali no seu dia a dia, que você se perde porque você não tem aquela sacada de falar assim, porra, naquele curso lá eu vi o cara, mano, eu fui num curso, gente, que é sério, o cara, ele colocava uma plaquete, eu vou até fazer a simulação aqui, ó, ele colocava uma plaquete aqui no, eu sou desastrada, peraí, deixa eu fechar aqui, o cara colocava uma plaquete aqui, a plaquete é onde você apoia o papel alumínio para colocar o pó em cima do cabelo da cliente para poder fazer o fundo de clareamento. O cara colocava aqui, com a mão, ele aplicava o produto, aqui, com essa mão aqui, ele segurava aqui, com essa outra mão atendia o telefone, quando ele atendendo o telefone, ele falava assim, vê na minha agenda essa próxima quem tá chegando, e a outra mão aqui, ó, essa outra mão aqui, trabalhando. Eu falei assim, eu gravei aquilo, fiquei treinando na minha casa. Eu falei, não, se ele fez, no Beto? Também consigo. Não, eu fiquei treinando sozinha mesmo, é sério. Eu fiquei treinando. A forma que ele conseguiu encaixar aqui a plaqueta. Ele encaixou uma plaqueta, ele continuou manuseando e ao mesmo tempo um telefone. Com o telefone e delegando funções. E a mão dele continuava aqui, ele com a placa aqui, ele atendendo o telefone e delegando funções para as pessoas. E eu falei assim, cara, eu tenho que aprender com esse cara. Então, tipo assim, tu vê, eu fui no curso para aprender técnicas de mecha e eu aprendi como administrar e não parar o seu movimento. Então, não é sobre o que você vai aprender, o que você vai aprender. Porque as pessoas acham que vão aprender só... Não, filha, no curso você aprende que a menina, ela tirou o lixo, jogou dentro da lixeira o lixão e ela continuou com um saco de plástico ali para poder ajudar na empresa, financeiro na empresa. Então, você aprende diversas coisas. E eu vou em eu chego, eu falo, Beto, semana que vem tem outro curso. Beto, semana que vem tem outro curso. E eu fiz isso durante anos, até eu descobri que tinha uma faculdade de cabeleireiros, que é em São Paulo, na Embi Morumbi, onde eu sou formada, terapeuta capilar e visagista. E aí eu ia, são 2 dias na semana, são 12 horas a aula durante o dia todo. E no começo meu marido falou assim, tu vai conseguir ir e voltar todos os dias? Eu falei assim, vou. Porque o Lorenzo, a gente acabou de adotar o Lorenzo, né? O Lorenzo era bebezinho, ele tinha 1 ano e 4 meses, então necessitava muito de mim. E os horários do Beto são os horários complicados, e minha sogra tinha uma idade mais avançada, então eu tinha que dar suporte, apesar que a minha sogra, ela é sensacional, cara, ela cuida do meu filho como melhor do que eu, né, no começo ela falou assim, vocês vão procurar sarna para se coçar, acho que ela que tá com a sarna, porque ela ama meu filho como se fosse dela, cuida com a coisa mais maravilhosa do mundo, então eu tenho esse apoio, porque a família, quando você acredita e ela acredita em você, é um suporte, né? Amigo, você não chega em nenhum lugar se você não tiver esse suporte. E eu chego porque eu tenho o meu marido que me apoia, o Beto, ele apoia mesmo, ele aceita que eu faça esses cursos, às vezes cai um dia da folga dele e eu tô lá no curso, porque cada dia é um novo conceito, um novo aprendizado, e eu preciso estar entre os grandes, não os melhores, eu quero estar entre os grandes. E se para você estar entre os grandes, você precisa se sacrificar. E é onde que as pessoas, às vezes, elas falam assim, mas eu vou pagar, e detalhe, valores são valores altos. Quando você paga cursos menores, não desqualificando esses cursos, porque todo mundo tem que ter um começo, e é onde você vai, onde você pode ir. Você não pode querer pagar um curso de 5 mil todo mês, sendo que cabe no bolso, né? A sua renda mensal não chega a esse valor. Com o tempo, esses cursos, de tanto que você vira coincidência entre esses tubarões grandões, você acaba ganhando um desconto de 50%, porque você fez o mês passado o curso dele, e aí você está vindo essa semana de novo o mesmo curso, o cara, mas essa mina de novo, vou dar um desconto para ela. E aí você acaba... Tem curso que hoje em dia eu nem pago mais, entendeu? Esses cursos grandões. E vai levando também, vai virando referência, vai levando uma galera. Hoje eu sou uma menina, eu sou do Guarujá, meu salão é na comunidade, mas qualquer profissional de São Paulo, os mais tops de São Paulo, eles sabem da minha existência aqui no Guarujá. Conhece o seu trabalho.
Poxa, isso é um reconhecimento surreal. Gente, eu não sou reconhecido pelo um global, mas sim pelo cara pela mina, que é da minha área, que são referência na minha área. Porque as pessoas, elas querem ter assim, eu sigo um cara, esse cara é a minha referência. Aí nas minhas palestras, eu falo assim, mas eu sempre pergunto, gente, quem é a referência de vocês? A menina, eu sigo o fulano. Aí eu fico, mas o que esse fulano representa pra você dentro da tua área da beleza? Não, eu gosto como ele cruza as pernas. Eu acho que o livro que ele escreveu é sensacional. E eu falava assim, tá, vou falar de uma referência aqui mundial da nossa área. Eu falei assim, tá, mas e o Romeu Felipe? Ela, quem? Não, Romeu Felipe, Bruno de Viana, Lucas Possetti, Rodolfo Carvalho, sabe? Nayara Bezerra, então. A pessoa fica assim, ó, não conheço. Aí eu falo assim, olha, minha, você tem que buscar referência dentro da sua área. Se você é cabeleireira, e você busca referência na parte de alguém que é da enfermagem, algo tá errado. Verdade. E então, é mais uma dica também, que eu tô deixando umas dicasinhas aqui. A gente tinha falado com um amigo anterior, falamos até sobre isso, tipo assim, pô, você quer ser jogador de basquete? Vai andar com um jogador de tênis? Você tem que seguir não tem nada a ver, né? Você quer ser. E é essa sacada que as pessoas, elas não têm. Elas ficam ali, eu sou apaixonada pelo Danilo Gentili, sei lá. Meu Deus. Aí eu falo, tá, legal. Eu falei assim, ele fala sobre cabelo? Não, ele zoa com as louras. Eu falei assim, pô, mas tu vai andar com cara? Tipo assim, mas eu não entendo mesmo. E eu sempre fico falando pras meninas, se vocês não buscarem referência da área de vocês, tu tem que procurar, tu gosta de bolo, assiste Ana Maria Braga, entre outra referência que eu não sei, nem sei o nome de ninguém, mas tu tem que buscar essas pessoas. Tu trabalha com o podcast aqui, tu tem que buscar alguém do podcast que seja referência. Como que o cara se posiciona, que tipo de convidado que ele traz. É assim que você tem que fazer. Porque você vai pegando confiança e saber contornar uma situação que às vezes tu tá falando, tu meio que pede o raciocínio, e rapidinho tu pega a sacada aqui, tu tem que conduzir essa malandragem. E aí se tu vive atrás do cara que é fofoqueiro de internet, desculpa, como que tu vai controlar o teu próprio programa? Não vai. Então, eu sempre, nesses cursos, assim, eu sempre quero estar entre os caras top. Não é almejando ter a vida deles, porque a vida deles não é a vida que eu quero. Eu quero ter o conhecimento que eles têm e qual foram os caminhos que eles foram. Esses caminhos que eles foram, talvez não é o caminho que eu posso ir. Mas eu quero chegar no patamar que eles estão, sem ter que ficar de olho muito na grama dele, porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Sim, né? O pessoal sempre olha pro lado. Sempre. Não é isso. Eu busco conhecimento, Edson. Eu vou lá e eu falo assim, eu quero saber por que ele fez essa manobra e eu não consigo fazer dentro da minha comunidade. Existe uma grande diferença sobre o fundo de clareamento entre São Paulo e Baixada Santista geral. E aí eu vi os caras em São Paulo fazendo mecha, tipo, montando cabeça em 40 minutos, e o fundo de clareamento acontecendo em mais 40 minutos. Ou seja, em 2 horas, em média, o cara entregava um loiro. Ou assim, eu ficava assim, porra, como que acontece isso? No Guarujá é no máximo 12 horas, 10 horas. E eu ficava ali questionando, e eu perguntava pra eles, os caras falavam assim, acho que você tá montando lenta a cabeça, alguma coisa. E eu ficava assim, não, eu falando assim, não é isso. Com o passar do tempo, depois que eu fui pra faculdade, que eu sou formada, eu questionei isso com meus professores da faculdade, né? Um auditório enorme, que era perguntas aleatórias, todo mundo fazendo um monte de perguntas. Eu falei assim, meu coração nervoso, eu vou fazer uma pergunta aqui, e vai ser uma pergunta idiota, né? Mas não existe pergunta idiota, né? Existe pergunta certa para a tua resposta. Se a pessoa entendeu que é idiota, é porque ela é idiota, não você, entendeu? E ali eu levantei a mãozinha, a gente estava tendo um congresso com um monte de americano, entre coloristas e químicos mundiais e nacionais. E aí eu levantei a mão pro tricologista, o negócio era uma pegada bem top mesmo, né? E a gente estava dentro porque nós éramos alunos de estudo da faculdade. E aí eu levantei a mão, a moça vinha com o microfone até mim e falou assim, eu falei, eu queria saber qual a diferença do fundo de clareamento, por que no litoral paulista em si, eu fiz uma pergunta muito boa, eu não fiz qualquer pergunta torta. O fundo de clareamento... Várias pessoas queriam saber, na verdade, essa pergunta. Mas eu coragem de perguntar. Porque é besteira, né? Ou pra ela, tudo bem. Eu falei, por que aqui em São Paulo, clareia um cabelo muito mais rápido, no mesmo fundo de clareamento, tipo um fundo 6, 7, quando esses fundos são cabelos mais aclarados.
Então você tem a pretensão e ele tem que realmente abrir mais rápido, porque ele já não é um cabelo negro, não é um cabelo castanho médio que nem o dela. Então é um cabelo bem mais claro. Então realmente esse cabelo ele abriria mais rápido, né? E aqui no litoral não acontece. E eu presto muita atenção nisso. Eu perguntei por que acontece isso. E aí um americano, que eu não lembro o nome dele, a mulher fez a pergunta, a moça fez a tradução e ele respondeu. Ele falou, porque no litoral existe muitos metais pesados, o cobre que vem da canalização que desce da água, da empresa que abastece a água pro litoral, deve ser tubo de tubulações mais antiga, e aí os metais desses tubos soltam dentro da água, e aí eles retardam o fundo de clareamento do cabelo. E aqui em São Paulo, como já é uma cidade mais atual, a água hoje em dia não vai mais dentro dessas tubulações. E aqui em São Paulo é um clima que é mais seco. E aí, nisso, a maresia da água, ele consegue retardar esse fundo de clareamento da maresia. E eu falei assim, nossa, já fiz vários cursos, gente grande, o cara falava que eu que era lenta. E eu ficava não sou lenta, eu ficava vendo o tempo de ação, eu montava no tempo. Mas o fundo de clareamento não acontecia. Eu falava assim, não, algo tá errado. E aí, cara, eu descobri uma pergunta que para muitos poderia ser boba. Para mim, hoje em dia, eu ensino nos meus cursos mão na massa. Eu dou cursos VIPs, aproveitando que eu estou vendendo meu peixe. E eu dou falando essa informação. Olha, os cabelos de São Paulo, eles conseguem ter um fundo de clareamento mais... A ação química, ela é mais rápida. Aqui no litoral não é tão assim, porque tem a maresia, a água vem na tubulação antiga, aí tem os cobres, metais pesados, e acaba tendo esse delay, né, de tempo, de ações químicas. E aí, para mim, isso tudo eu aprendi em curso, em uma faculdade. Se eu tivesse ficado ali na minha zona de conforto, achando que eu já sei fazer, eu sou uma mexeira, que eu sei fazer mechas, e tá tudo bem que eu tô ganhando meu dinheiro pagar minhas contas, tá tudo bem. Não é isso que eu quero. Sempre ir buscando o conhecimento aí para evoluir. Não. E tu não se conformou com o que eles falaram, né? Que você é lenta. Eu falava que eu era lenta, e eu falava assim, não. Aí um dia eu falei assim, não, os caras montam em 40 minutos, eu comecei a treinar, treinando os clientes, e eu chegava no mesmo tempo deles, e o funcionamento não batia. Eu falava, gente, não é a montagem, né? Então tem algo a mais aí que eu não sei. E eu não entendia, então eu questionei, tanto que foi uma pergunta muito aplaudida, com auditório para mais de 1.000 pessoas, porque quando ele respondeu, que a moça traduziu o que ele estava respondendo lá, todo mundo olhou para mim, uma menina lá negrinha no canto, fez uma pergunta inteligente, que tinha tido várias perguntas de gente inteligente também, e ninguém tinha aplaudido geral. Tinha ela aquelas palmas, tipo... Bem vago. E aí, quando foi a pergunta, não foi pela minha pergunta, né? Foi pela resposta dele. Sim. Mas eu ganhei um monte de gente também não sabia. Muitas pessoas tinham essa dúvida, mas não teve a coragem de perguntar. Verdade, e eu fui lá, graças a Deus, eu mandei bem na pergunta e tirou a minha grande dúvida, né? Que era um curso gratuito, tirou uma informação que para mim eu levo para minha vida, e hoje nos meus cursos eu ganho dinheiro com a pergunta que eu fiz, que para muitos era uma pergunta boba, né? E com certeza agrega bastante para várias cabeleireiras aí, para várias pessoas. Hoje, filho, em grandes cursos que eu vou em São Paulo, os caras falam isso. Bacana. Galerinha. É isso aí, tia. Ritinha, obrigado pela tua presença. Gostei demais aí de ouvir aí a tua trajetória, que eu conhecia só a metade, a outra eu não conhecia. Eu não conheço nada ainda. Vamos participar mais, vamos conhecer. Fala para as pessoas, Ritinha. Deixa uma mensagem querendo dizer, né? Já contou bastante coisa. Tipo assim, não desista, né? Deixa para eles esse tipo de informação. Isso. Bom, a mensagem que eu deixo para você, empreendedor, que quer vencer na vida, que quer sair da sua casa, quer ter o seu próprio dinheirinho, que não quer depender mais do pai, da mãe, do marido para comprar sua calcinha, o seu molde, comprar sua coisinha, o seu batom, suas coisas. Empreender, amiga, não é difícil, mas também não é fácil. Primeira coisa que tem que ter uma regra, disciplina. Planejamento, ele no começo, você pode até começar sem ele, mas depois de uma época você vai ter que se planejar. Eu, hoje, tenho 13 anos dentro da área da beleza, como empreendedora, como uma empreendedora de sucesso, porque é assim que eu me vejo, sou a menina que eu sou, eu tenho uma mente muito à frente de muita gente, eu vejo algo que muitas pessoas que
têm muito mais tempo da minha área da beleza, dentro da área da beleza, que não tiveram, que hoje, através dessa menina nova que chegou, estão acordando e falando assim, caramba, por que ela está fazendo isso e eu que lá atrás nunca fiz isso? A visão, você não nasce com ela, tá? Você vai pegando e moldando a sua visão. Eu queria ser dançarina famosa. Eu achei que ia acontecer. No meio do caminho, eu vi que a dança ela era prazerosa, mas ela não tinha retorno financeiro. E aí, o que me dava prazer? Ter o prazer por exercer uma profissão ou eu ser uma profissão que me dava prazer? Eu entendi que eu poderia ter os dois, mas também ter uma vida confortável, ter um seguro de vida para meus filhos, para meu marido. Eu tinha que realmente sair do mundo de Alice e entrar realmente para o empreendedor que regaça as mangas, que ele levanta cedo, ele pode ter dor nas costas, ele vai trabalhar com dor nas costas. O funcionário, ele vai com dor de cabeça dentro de um pronto-socorro, ele pega um atestado por hora, ou por muito teatro, ele consegue pegar um dia para ficar em casa. O dono de empresa, amiga, ele pode estar com o braço quebrado, a perna amputada, ele tem que trabalhar. Não existe dor para o empreendedor. O empreendedor que tem dor, que se coloca como no papel de funcionário, que eu não vou trabalhar porque eu estou de atestado médico, ele pode até sobreviver, mas ele vai sobreviver, ele não vai viver do trabalho. E é onde que eu acho que o meu diferencial é isso. Eu trabalhei uma temporada agora muito, muito complicada para mim, porque eu tô com os problemas de tanto que eu como errado, que eu como comida, e eu tive uns problemas de saúde muito grandes. Eu tive crise dentro do meu salão, eu tô com refluxo, com gastrite nervosa, com um monte de coisa. E eu nunca demonstrei para minha cliente ali na minha cadeira, para o meu funcionário, e eu trabalhei noite e dia. Sabe por quê? Porque eu sou empreendedora. A empreendedora, ela não dá para ela sentir essas dores. Rita, você é Mulher Maravilha, então? Não. Eu sou empreendedora. O empreender é você colocar a sua dor dentro de uma caixinha e você executar. Executar, ele requer você passar por dores mesmo. E não é só a dor física, é a dor emocional, a dor da mente. E se você consegue dominar a dor da tua mente, a dor física você vai conseguir passar por ela. A dica de milhões é você arriscar, procurar pessoas da sua comunidade, do seu bairro, que são sucesso, e ver se realmente é isso que você quer. Desde vender um pastel, um açaí, um sorvete, fazer cabelo, vender calcinha, capinha de celular, vender flores na frente do cemitério onde que morre alguém. Não importa como que você vai empreender. O importa é que você se sacrifique e seja disciplinado dentro daquilo que você se propõe a fazer. É isso. Obrigado, Ritinha. Tenho certeza aí que a tua história vai inspirar outras histórias. Com certeza. E eu esqueci de falar dos apoiadores de hoje, que é B8 Produtora, Moleque do Açaí, Pilates Gadi, Clube 86, CT Cross 3Fs e Ritual Coifé, que hoje aí ajudou a gente pra caramba. Gostei muito de te entrevistar. Muito obrigado, Ritinha. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Parabéns obrigado, minha por ser esposa. essa mulher fora da curva. Realmente, você é extraordinária. Obrigada. Parabéns, eu sou muito feliz em ser quem eu sou. Tem dores, como eu te falei, só que as dores elas não podem ser visíveis. E isso não se torna aí uma mulher maravilha. Se torna uma mulher de punho firme, de coragem. Eu me determino como mulher forte, como mulher que eu não espero as coisas acontecer. Eu vou lá e executo. Pode acontecer. Faço. E eu sou uma mulher que eu acredito que realmente se inspira em mulheres que sejam fortes, que sejam mulher determinada. Eu acho que eu sou um grande exemplo a seguir. E esse meu exemplo, cada dia mais eu quero construir ele e deixar um legado muito bonito. Com certeza vai deixar. Já está deixando. Com certeza. Já está deixando isso. Galerinha, ficamos por aqui. Muito obrigado à minha esposa que ela não ouviu. Muito obrigado ao Mano Brian, que é o editor. Muito obrigado ao Beto também. E é isso aí, galerinha. Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau.